Muito obrigada a todos que estão me dando o privilégio de estarem aqui, me dando a utilidade de eu trazer o conhecimento, os estudos que eu faço. Eu sou uma pessoa autodidata, eu busco muito, eu pesquiso muito, eu leio muito e faço uma consolidação de dados para trazer focado, direcionado aquilo que a gente atua no tribunal. E também eu sou daquela do como, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou matemática, e quando eu entrei no curso de matemática, o professor falou assim, o matemático tem que abrir o caixão falando assim, por quê? Por quê? Então, eu já tive esse perfil, porque eu trabalhei mais de 25 anos na área de TI, então, o como que eu vou colocar isso em prática, como é que eu vou fazer isso dar certo. Então, minhas aulas, elas são muito focadas no como. E hoje, o compromisso desse curso eram ter 3 encontros ao vivo, como nós estamos tendo, online, ao vivo, né? Que a gente é de 1h30 cada encontro, para que eu pudesse trazer, eu iria trazer mais condensado essas informações que eu estou trazendo hoje, né? Mas devido tantas pessoas pedirem para participarem, tantas pessoas me darem o privilégio, né? Então, eu, junto com a Cláudia, curso êxito, resolvemos abrir esse curso, essa primeira aula. Então, eu mudei um pouquinho, deixei um pouquinho mais abrangente e eu vou fazer um resumo de tudo o que vai acontecer no curso. E, ao invés de ter 1h30 de aula, nós vamos trabalhar com 2 horas de aula. Eu pretendo abrir um espaço no final para que vocês possam conversar, perguntar, fazer o comentário de vocês. E o objetivo desse curso é você fazer o curso EAD. É muita novidade aqui no Brasil. Que é EAD? Você vai entrar na plataforma, você vai assistir a aula, então tem a parte que é do vídeo, tem a parte que é da leitura, e aí você vai fazer os exercícios. E aí você vai respondendo e vai passando para cada unidade, para cada etapa. Então, nós estamos aqui para ajudá-los. Então, no meio do curso, a gente vai abrir uma aula e a gente vai fazer um complemento, tirar dúvida, um bate-papo, troca de informações, porque eu acho que isso é importante. E lá no final, bem no final do curso, a gente vai fazer mais uma aula presencial, né? Assim, ao vivo, né? Não é presencial porque é presente, é online e ao vivo, que eu vou estar aqui conversando com vocês, trocando experiências, trocando informações e me comprometendo em buscar a informação. Porque toda pergunta que é feita para mim eu não sei responder, eu vou buscar informação ou eu ensino como é que se busca a informação. E depois a gente troca no grupo. E isso faz uma diferença, porque nós estamos aqui, assim, prestem atenção, que o CNJ pede para a gente trabalhar sempre em co-docência, co-mediação, co-conciliação. Então, a co-aprendizagem, porque eu tenho uma formação acadêmica e você tem outra. Então, aqui é multidisciplinar. Então, quer dizer que você tem um olhar, uma faceta, um ângulo para olhar aquela questão. Eu tenho outra, e outra pessoa com outra formação tem outra. Então, a gente sabe que vários olhares, eles se complementam. Então, é isso que eu tento trazer aqui no curso, é isso que eu busco, é isso que eu tento acrescentar para vocês. A gente quebrar aquele paradigma do certo e errado, sair da dualidade. Isso é certo, isso é errado. Não, tem algo a mais do certo e errado. Tem algo a mais além da lei. E foi reconhecido pelo Tribunal Multiportas, que é a escola de Harvard. É importante lembrar sempre disso. Nós seguimos a escola de Harvard. Então, eles trouxeram essa abertura multidisciplinar, eles trouxeram esses termos, tribunal multiportas. Então, quem atua no mundo extrajudicial, e só no extrajudicial, sem vir para o judicial, talvez siga outra escola. Talvez a escola da Argentina, a escola da Europa, qualquer outra escola. Então, nós, no tribunal, seguimos a resolução 125,
que se você pegar a escola de Harvard, ela é 100% que está ali na Resolução 125 de 2010. Então, por isso que a gente vai sempre focar a nossa conversa para a escola de Harvard. Eu vejo que de vez em quando tem umas perguntas aqui, uns comentários. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone e faz a pergunta, porque eu deixo a tela bem pequenininha. E agora eu vou começar a compartilhar a PowerPoint, falar um pouco mais. Então, eu às vezes não vejo o chamado de vocês ali no chat, tá bom? Cláudia, você quer falar alguma coisa? Tem algum comentário ou já posso compartilhar os slides? Tá, então eu já vou aqui. Então, deixa eu começar a compartilhar. Vamos lá, cadê meu slide? Share. Ok, acredito que está aparecendo aí, né? Espero que esteja. Se não estiver, abre o microfone e me chama. Então, o curso de atualização, conforme a resolução 125 do CNJ, é uma instituição formadora habilitada ao curso êxito, por isso vocês vão poder ter esse certificado que tem essa validação lá no cadastro de mediadores, né? E como a Cláudia já adiantou, brincou um pouquinho, como o da Atena, os 2 últimos slides eu vou falar sobre essa remuneração, a atualização dos valores que sai hoje no Diário Oficial. Então, eu vou trazer uma reflexão para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Então, seguindo aqui, o conteúdo do curso é previsto, é calcado em 20 horas, então vocês vão estudar na unidade 1, capítulo 1, né, os objetivos do mediador, a função do mediador é capítulo 2, unidade 2, princípios norteadores da conduta do mediador é o 3, conceitos de qualidade é a unidade 4, formulário para seguir as técnicas e habilidade é a unidade 5, roteiro do trabalho do mediador conciliador é a unidade 6, entendendo como o cérebro funciona é a unidade 7, afirmações ao invés de perguntas e busque os 3 sims, eu coloquei tudo isso dentro de uma unidade, porque uma coisa tem a ver com a outra, e vocês vão entender aqui hoje até o porquê, né? O passo a passo da sessão de mediação, com a explicação de cada passo e cada técnica, cria um caderno de perguntas, frases, situações, de exceções, checklist para sessões de família e civil, né, pagamentos e obrigação de fazer, resultados possíveis de uma sessão de mediação e conciliação, e, e aí os 3 encontros online presenciais para elucidação e discussão, cada encontro de 1h30. Tudo isso, em cada capítulo, tem a aula em vídeo, então EAD é gravado, material escrito para leitura e uso, então vocês podem dar download, usar esse material, mantendo direitos autorais, e 3 encontros que a gente vai estar conversando. E claro que cada unidade vai ter um exercício, uma tarefa para fazer. A tarefa eu bolei de uma forma para pensar. A ideia é a gente pensar, a gente fazer reflexão, a gente assim, ir dentro daquela informação, não só responder automaticamente na linha do certo ou errado. É o que eu posso fazer a mais, o que eu posso fazer diferente, o que é que eu estou fazendo automático, é nesse sentido. Aí você vai escrever a resposta, a plataforma vai trazer uma possível resposta, não significa que só tem aquelas possibilidades. Nós aqui não estamos em busca do certo ou errado, estamos em busca do estudo, estudar em conjuntos, ter amigos para conversar, para trocar informações que conversem o mesmo linguajar, o mesmo nível de conversa. Então, hoje, pegando esses primeiros itens aqui, ó, objetivos do mediador e conciliador, função do mediador e conciliador e princípios norteadores da conduta, que são 3 capítulos, 3 unidades de estudo, eu tentei resumir e trazer o porquê de estudar essas questões, né? Então, ao alinharmos o objetivo, a função e a conduta do mediador, a gente contribui a nossa a gente constrói a nossa reputação como mediadores. Essa construção, ela não acontece rapidamente, como acontece a construção da simpatia, por exemplo. Na simpatia, a gente consegue a simpatia rapidamente quando se tem algo em comum, um ponto em comum, ou a prática de uma boa ação. Aí acontece a simpatia de forma instantânea. A reputação já não é assim.
ela não existe num contexto individual. Ela é o fruto da percepção do outro. Assim, ter consciência do que o outro diz do meu trabalho gera uma lapidação constante do que é feito automaticamente. Porque o cérebro, ele é como se ele empacotasse, joga numa caixinha e ele sai reproduzindo. Não é assim? Você vai num lugar, você entra no carro pensando, eu vou até a casa da minha mãe. Você faz aquele caminho automático. Você não pensa no caminho. Quantas vezes você foi num lugar e queria ir no outro? Por quê? O cérebro faz isso com a gente. Empacota e faz automático. Tu faz acontecer automaticamente. É bom, tem seu objetivo de fazer isso. Mas nós, mediadores e conciliadores, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque se a gente tem que buscar a reputação, buscar a credibilidade, né, que através disso é o que está escrito lá nos objetivos, funções e princípios norteadores da nossa conduta. Então, é importante a gente perceber quando estou automático e quando não estou. Então, rever princípios que norteiam condutas, rever técnicas e ferramentas aprendidas no curso de capacitação aumenta a expertise do que é feito, aumentando o poder de facilitar o diálogo entre as pessoas que os procuram, que nos procuram. Isso é uma autoridade. Eu tenho autoridade porque eu tenho expertise. Não é autoridade de cargo, é uma autoridade de ter conhecimento. Conhecimento. E vocês vão entender já já em outro capítulo que eu vou estar falando aqui para vocês. E tudo, essa autoridade, essa reputação, essa somatória, essa expertise, leva à credibilidade. Então, ter credibilidade significa que as pessoas acreditam no que a gente faz, no que a gente fala. Então, conquistar isso, a gente sabe que não é fácil. Você sabe, e eu também sei. Porém, a gente sabe que é indispensável. A gente precisa passar essa credibilidade para as pessoas que estão ali, as partes, os advogados. E mais, a credibilidade ela é um diferencial. Se você espera atingir um patamar extraordinário, lembra dos patamares de remuneração? Básico, intermediário, avançado e extraordinário, que nós vamos falar lá nos 2 últimos slides da aula de hoje. Então, se você pretende atingir um patamar extraordinário como mediador ou conciliador, cultive-a. Saia do automático. Esse é o meu convite, essa é a minha reflexão. O curso é feito para movimentar. É por isso que eu fiz esse conteúdo, esse curso, para fazer essa movimentação. Então, que tal começar agora mesmo? Nesse curso, né? Em conjunto, fazendo amizades, tendo troca. De início, eu trago as revisões dos tópicos, objetivo, função, condutas do mediador, falo da importância da construção da credibilidade e dou dicas para você construir a sua. Temos bastante trabalho pela frente. Você vai ver no seu resultado. É trabalhoso o curso EAD, gente, não é tão simples, não. É o que a Cláudia disse ali para nós, a gente precisa ter uma disciplina. A gente precisa fazer um horário periódico de a tal hora vou sentar ali e vou abrir o computador ou o celular e vou me dedicar para o meu estudo. Esse é o foco. Então, eu tenho certeza que eu trago reflexões, forma de pensar, e você vai poder estar contribuindo, participando ali no chat, no chat da própria plataforma e até pelo próprio WhatsApp, onde a gente abrir o nosso grupo da nossa turma, do nosso estudo. Tudo que vocês mandarem por áudio ou por escrito, eu respondo tudo. Eu só peço para não telefonar, porque o seu horário possível pode ser o meu não possível. Então, telefonema, eu não consigo prometer que eu vou atender, mas todas as questões eu vou responder. Então, aqui eu trago, né, na sequência, né? Então, quando a gente revê
né? Objetivos, funções, princípios norteadores de conduta. A gente não fica olhando isso toda hora. Então, eu busquei na lei, eu busquei na resolução, eu busquei no manual, fiz uma compilação desses dados para que a gente relembre. E eu gosto de fazer isso porque eu mesma relembro. Eu mesmo vou. Ai, nossa, parece que eu não estou aplicando mais esses princípios norteadores. Deixa eu rever, prestar atenção, sair do automático e prestar atenção se eu estou fazendo o que eu devo fazer, o que é pedido para que eu, como mediadora, conciliadora, faça. Então, a gente entra também, a gente permeia os conceitos de qualidade. E aqui, gente, é muito importante saber que existem esses conceitos, que a gente vai resumi-los somente em três bases, três princípios, que é o chá. É o conhecimento, habilidades e atitude. O conhecimento é o saber, é ter conhecimento de uma realidade, né? Ter o conhecimento da funcionalidade das técnicas e ferramentas. Habilidades. O que é habilidades? É saber fazer, é aplicar o conhecimento na realidade. Percebe que eu já saio da teoria e começo a entrar na prática concatenando, fazendo uma conexão, uma ponte. Né? Eu não estou em muros. A teoria não está lá na lousa, lá no livro, lá no manual, isoladamente. Não. Eu, mediadora, que faço a conexão e coloco em ação. Pessoal, muito importante lembrar disso. Muitos países que já têm a mediação e conciliação por muitos anos aplicados, têm o que é chamado de robô, o robô do mediador. E aqui no Brasil já tem algumas plataformas para isso. Então, o que diferencia você, que é uma pessoa como eu, que pensa, de um robô? O que é que vai tornar meu trabalho possível? É o sentimento, é o humano, é o humanizar, é a empatia, né? Então, eu tenho que estar atento com isso. Então, consequentemente, aqui, ó, o que é o A do chá? É o querer fazer, exercer a atividade de forma plena. Eu estar comprometida com isso. Tem algumas palestras lá dos filósofos, o Cortella, o Leandro Carnal, o Clóvis Barros Filho. Eu adoro, eu sou autodidata em filosofia. Eu sou estudiosa da mente humana. E lá eles falam, você está fazendo o possível ou está fazendo... Você está morno? Se você está morno, não está querendo fazer. Então, ou você está indo além, você está aproveitando a oportunidade para se reformular, para ir além, para buscar mais informações. Então, é essa reflexão que traz esse conceito de qualidade. Então, é entender, é buscar fazer melhor e melhor a cada atuação, e melhorar a cada atuação. É vigiar-se, é ter em mente o que eu posso melhorar. Eu fiz dessa forma, mas eu posso melhorar? Eu poderia ter feito diferente? E convido a sair do automático. Usamos as palavras técnicas e ferramentas automaticamente. Não paramos mais para pensar sobre o que dizemos. Agora quero que você coloque atenção nas palavras. Primeiro, ferramentas. Primeiro a palavra ferramentas. Quando eu uso ferramentas? Ferramentas na mediação, ferramentas na conciliação. Quando eu uso ferramentas. Então, eu vou traçar uma analogia, vou fazer um comparativo para a gente poder relembrar algumas coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, quando eu vou pendurar um quadro na parede, quais ferramentas eu uso? Furadeira? Lixadeira? Que ferramentas eu uso? Percebe como fica mais fácil trazer para o pensamento e sair do automático? Vamos mais um pouco. Se eu vou trocar o pneu de um carro, quais ferramentas que eu uso? O macaco, chave de boca, o que mais?
Quando eu vou fazer um bolo, quais ferramentas eu uso? Liquidificador? Batedeira? Que mais? Colher? Tigela? Assadeira? Percebem como eu consigo mudar o meu pensamento e consigo prestar mais atenção? E aí, tem aquele livro da nossa colega, que é a Tânia Almeida, que é Caixa de Ferramentas. E ela escreveu mais de 100, número 100, com C, numeral, ferramentas. E eu e você estamos usando só as 12 ferramentas ensinadas lá no curso de capacitação? Será que já está na hora de eu ir um pouquinho além? Pegar mais ferramentas? Vamos pegar aqui, olha, o pneu do carro. Então, o padrão é o macaco. Ah, lembrei de mais um: o triângulo de segurança, sinalização, chave de boca, ok? Mas eu sou mediadora. Se eu estiver a caminho e tiver que pôr a mão no pneu e trocar o pneu, vai ficar tudo encardido minha mão, minhas unhas. Como que eu vou chegar a fazer uma mediação com as unhas encardidas? Dentista? Médico? Como vai fazer isso? Então, eu pego mais uma ferramenta que é uma luva de lona, e deixo ela de brim, e deixo essa luva lá junto com esse conjunto de ferramentas, macaco, chave de boca. E com isso, eu não fica encardida a mão, depois eu só vou lavar a mão de forma padrão, forma comum. Talvez você aí tenha pensado, porque veio aqui para mim o pensamento, veio uma resposta. Eu chamo seguro. Então, eu tenho certeza que alguém aí pensou. Nós estamos conectados. É sincronicidade. O nome disso se chama sincronicidade. Eu chamo seguro. Ótimo. Ótimo. Se você tem uma boa seguradora, ela vem rapidinho e troca o pneu do carro. Agora, se você tem uma seguradora mais padronizada, ou você está numa cidade mais distante, talvez demore 1 hora para esse seguro chegar e trocar o pneu. E, de repente, com isso, leva você a perder o horário da sua mediação, da sua conciliação. Então, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar, na gíria, ligados. Nós temos que ser criativos. Nós somos aqueles que criam solução. Nós vemos, olhamos pelo ângulo da solução, da possibilidade. Então, deu para pensar um pouquinho sobre a palavra ferramentas e sair do automático? Porque, dando aula, eu percebi que eu estava no automático, técnicas e ferramentas. E eu falava a palavra técnica no lugar das ferramentas. Aí me dei consciência, nossa, e se abrisse o curso? Acho que abriu o microfone sem querer. Já pediu, mamãe? Não, Silvia, eu tô em aula. Dá para fechar o microfone, por favor? Obrigada, obrigada. Eu sei, acontece de bater o dedo sem querer aí no celular, aí no... tudo bem. Então, e se tivesse um concurso e me fizesse algumas perguntas específicas sobre ferramentas, será que eu estaria pronta para separar técnicas e ferramentas? Então, eu tenho que estar pronto. Mediador é aquele que está disponível, que está pronto. Então, vamos agora colocar atenção na palavra técnica, gente. Nós fizemos o exercício de sair do automático da palavra ferramentas. E agora nós vamos para a palavra técnica. O que é técnica? Nossa, tem que pensar. Então, quando eu uso técnica, vamos fazer um comparativo. Eu gosto do comparativo. Em vendas, a gente trabalha com técnicas de vendas. Em treinamentos, também a gente trabalha com técnicas de treinamento. Quando eu preciso memorizar, eu faço uso de técnicas. Então, vamos voltar ao exemplo. Quando eu vou pendurar o quadro, vamos voltar lá no exemplo prático. Quais são as ferramentas que eu preciso para pendurar um quadro? Furadeira. Que mais? Uma vassoura para limpar a sujeira. Talvez alguns aí estejam pensando
na broca, na bucha, no parafuso. Né? Então, eu deixo vocês pensarem, isso é muito bom. Agora, vamos pensar quais são as técnicas que eu uso para colocar esse quadro. Porque ferramenta foi concreto, não foi? Não foi legal? Agora, vamos falar de técnica. Quais técnicas que eu uso para colocar o quadro? Então, se eu pego um quadro sem técnica alguma e coloco na parede, de repente ele não fica bem visível, ele não fica harmonioso. Então, talvez eu precise calcular, fazer um enquadramento do espaço, saber qual tipo de material que vai ser furado. Então, para que eu possa escolher a broca adequada, se é uma broca que vai furar concreto, é uma broca para furar parede comum, ou é uma broca que vai furar madeira, ou vai furar ferro, aço. Perceberam como uma permeia a outra? Então, é por isso que é importante essas paradas, esses cursos, esses bate-papos. Fazer um enquadramento do espaço. Acho que foi aberto o microfone de novo, sem querer. Se quiserem abrir para perguntar ou falar, tudo bem. Aí vocês se posicionam para falar, né? Então, na mediação, né, conciliação, nós seguimos a escola de Harvard. Então, que dá como base o que eu estudo de Riskin, que é a mediação facilitativa ampla, ou a conciliação facilitativa restrita objetiva. Porque essa é a primeira parte que está instalada no tribunal, a facilitativa. Porque a avaliativa, nós não estamos com ela instalada ainda no tribunal, apesar do Riskin estudar isso. Já o John Nash, ele traz a base para a gente do ganha-ganha. E o William Ury traz a base da negociação como chegar ao sim. Então, se a gente pega esse estudo aqui que a Escola de Harvard traz para nós, a gente pode entender quais são as técnicas que a gente está usando. Tudo está calcado nesse tripé. E a gente, às vezes, não põe atenção. A gente mistura o que, por exemplo, o William Ury ensinou, a gente diz que é técnica. E, no fundo, as técnicas, aliás, a gente diz que é ferramenta, perdão. E aí, no fundo, as ferramentas, a gente tem que pensar como uma unidade. Então, por exemplo, eu vou escrever. Então, qual ferramenta eu vou usar para eu escrever? Uma caneta Bic? Um lápis? Um lápis? Ou eu vou escrever aqui no computador? Qual ferramenta eu vou usar? Agora, qual técnica que eu vou usar? Vou usar a técnica manuscrita, a técnica da letra de forma, a técnica da letra cursiva, da digitação. Perceberam? Olha como uma coisa complementa a outra e o cérebro que faz com a gente? Empacota e automatiza. E aí, se eu tenho que responder, se eu tenho que falar um pouco mais, acabo esquecendo. E acabo misturando as informações. Quanta coisa, né? Por isso, da importância dos cursos de reciclagem. Por isso, da importância de estarmos juntos, estarmos conversando. E aí, eu passo pela etapa que lá no manual também diz, a Escola de Harvard também diz para a gente, usar formulários para acompanhamento. Então, é importante entender que todo o nosso trabalho, acompanhado de um formulário ou até mesmo de um checklist, sempre eu vou estar checando o que eu estou fazendo. E é automaticamente uma autossupervisão. Que é uma autossupervisão que eu devo fazer de forma permanente. Por quê? Porque se eu fizer permanente, eu busco a melhora, eu busco aprimoramento. Então, é importante você saber que o núcleo, o NUPEMEC, está treinando atualmente várias pessoas que o Sejusc indicou. O chefe do cartório, o chefe do Sejusc foi lá, selecionou algumas pessoas que trabalham no Sejusc há muito tempo, indicou para fazer esse curso chamado de supervisão. Porém, a supervisão na mediação, ela não é vertical, porque numa empresa,
a supervisão é hierarquia, ela é vertical. Então, o que, que acontece? O supervisor tem poder de demitir, ou admitir, ou promover o funcionário. Aqui não é esse o objetivo. A supervisão é aprendizagem contínua, é troca. Eu aprendo você fazer e falo para você alguma coisa que você pode fazer diferente, até que atinja o padrão do atende fácil, do poupa-tempo. Em algumas cidades chama atende fácil, mas em São Paulo é tão conhecida como poupa-tempo. Então, quando a gente tiver num padrão de poupa-tempo, então significa que a engrenagem já está rodando. Hoje, você sabe, e eu também sei, que nós não atingimos esse nível ainda. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas estão fazendo um treinamento, elas estão estudando profundamente esses conceitos de qualidade. Vejam no slide aqui que eu voltei um pouquinho. Se tem conhecimento, né? Se sabe as técnicas, se sabe o que é postura, o que é ética, tudo que eu vim conversando com vocês, o saber fazer, porque às vezes a pessoa tem teoria, mas não tem prática, não conecta a teoria com a prática, e o querer fazer. Então, passa por uma avaliação, um formulário, onde vai ser marcado, faz muito bem, faz bem ou faz razoável, ou não faz. E aí, o que, que acontece? Esses formulários, inclusive, estão no capítulo 6 do manual, lá de mediação e conciliação. Aquele manual de mediação judicial do CNJ. Aquele lá que fica lá no site do CNJ, que está na 6ª edição. Então, aí marca uma avaliação, uma ficha. Fica lá uma ficha sua. Digamos que essa pessoa não entendeu o que é ser supervisão e ela avaliou de uma forma vertical. Então, você vai ser prejudicado. Então, para isso não acontecer, entra um segundo supervisor e vai preencher a ficha. E depois entra um terceiro supervisor. Então, cada mediador vai ter 3 fichas de 3 visões diferentes. E aí isso vai ficando documentado, guardado, é conversado junto com o chefe do cartório, do Sejusc, e ele também tem um olhar sobre o seu trabalho. E, além disso, tem aquele formulário que as partes preenchem quando encerram a sessão, que, infelizmente, elas acabam esquecendo e deixando para lá e não avaliam. Então, é importante você falar para a pessoa, você pode fazer minha avaliação? Você pode entrar lá no link e observe, coloque atenção, saia do automático, se esse link está sendo mandado no e-mail convite. Então, se lá no e-mail convite, com o link da sessão, tem esse link de avaliação. Se tiver, você fala na sessão, o link está lá na sessão, lá no e-mail. Por favor, eu preciso dessa avaliação. E se não tiver, seria a hora de você falar com o chefe do seu Sejusc para ele começar a colocar o link ali? Tem alguém que te ajuda na sessão, um estagiário, um escrevente? Será que é possível colocar lá no chat? Pergunte, percorra, porque é de seu interesse e você vai entender o porquê na hora que eu falar um pouquinho sobre a remuneração aqui nos 2 últimos slides. É através disso que você vai sair do patamar básico, entrar no intermediário, e depois no avançado, e depois no extraordinário. Se não houver avaliação, você não sai do patamar básico. Você sabia disso? Então, eu quero que você pense sobre isso. Eu tenho uma frase que quem é meu aluno conhece, é a construção em pleno voo. Então, eu adoro essa frase, porque a todo instante está sendo modificado, ajustado, lapidado. Então, a lei, o CNJ, o NUPEMEC, o Sejusc, a pandemia fez com que a gente viesse para esse mundo online, que eu adoro ele. Agora, e você? Como é que você está fazendo? Você está colocando um espelho, está parando, está observando, ou está automático
e depois, quando alguém faz algum questionamento, alguma fala com você, você responde, não, eu faço, está tudo certinho. Ou tudo que você responder rapidamente é o automático do cérebro. A pessoa te fez uma fala, respira. Não precisa responder. Se você quiser, escreve o que a pessoa te falou. Num outro momento, você pensa, olha de fora. É igual o William Ury ensinou a gente na negociação, como chegar ao sim. Vai para o balcão. Olha, como se você fosse a sua observadora. Eu aprendi uma frase, uma fala, que é assim, como se fosse a Sandra, mamãe, olhando a Sandra filhinha. Então, a Sandra, mamãe, vai falar o quê para a Sandra filhinha? Ou a Sandra, professora, vai falar o quê para a Sandra, aluna? É um diálogo interno de você com você mesmo. Então, eu quero que você observe isso, para sair do automático, para você conseguir fazer diferente e aprimorar. E para você ter boa avaliação, por todos esses que vão estar observando o seu trabalho, porque depois você vai ter uma remuneração diferenciada. E eu acredito que você merece. Você fez o curso, trabalhou voluntariamente, pagou pelo curso, se disponibilizou para o tribunal, se coloca à disposição, veio aqui, está aqui com a gente no curso Êxito, pagando um curso de atualização para você ter o seu cadastro atualizado. Então, todo esse esforço, todo esse empenho me faz eu afirmar para você que você merece. Então, por isso que nós vamos ter essa atenção, colocar atenção nesse aspecto, né? Então, o roteirinho, passo a passo, também está lá no manual, gente. Está escrito exatamente igual que está escrito aqui. Só que aqui eu coloquei no formato visual. Porque você já fez esse teste para saber se você é visual, auditivo ou sinestésico? Você sabia que pelo menos, a maioria das pessoas, elas são visual e sinestésica, é o sentir, poucas são auditivas. As auditivas, normalmente, são aquelas que falam pouco. Ela ouve mais, ela fala pouco, ela se expressa menos pelos gestos, pelas palavras. Então, eu preciso entender como que acontece toda essa informação, como ela entra e como ela sai de mim para com as pessoas. E preciso entender, começar a perceber como que entra e sai essa informação das pessoas para comigo. Porque se eu consigo perceber, eu consigo levar a informação desenhada. Por isso que é importante ter papel e caneta na mesa. Eu usar recursos pedagógicos. O que eu vou usar? Então, aqui tem um passo a passo. E aí, se eu entendo esse lado de como a informação ela flui entre as pessoas, e entendendo todo esse circuito, porque a mediação e a conciliação ela é técnica, então ela é passo a passo. Então, eu consigo, se eu tenho esse roteiro, né, dentro de mim, que ele já faz parte de mim, eu consigo ampliar, como eu acabei de falar, e perceber se as pessoas são auditivas, sinestésicas, visual. E se eu não tenho esse roteiro, eu atropelo. Eu sou aquele mediador que pergunta, tem acordo? E me satisfaço com essa pergunta, e me satisfaço com a digitação do acordo e assinatura, e pronto, acabou. Eu sou aquela que estou ocupada em diminuir a fila dos processos no tribunal, ou sou aquela que vou realmente ouvir as partes. Então, a pré-mediação, então lá tem esse circuitinho, né? Eu coloquei nesse formato circular aqui, porque eu gosto, eu acredito nisso, né? Formato circular. E aqui, então, começa a pré-mediação. A pré-mediação acontece lá no balcão do tribunal, quando a pessoa vem procurar.
Então, quem atende lá o balcão já vai falar. É uma sessão, hoje, né, o balcão é e-mail, é virtual, né, não é mais físico. Então, nós podemos entrar em contato com a outra parte, comparecendo, vai ter um diálogo, e aí se reduz a termo que é homologado pelo juiz. Então, é uma explicação. Essa explicação de como vai acontecer a mediação, por isso que ela é chamada de pré. Então, ela não é cobrada. Está lá na lei. Você sabia que está escrito lá na lei? Na aula, nessa aula aqui, eu vou mostrar para você qual é a lei. Então, está lá escrito que não é para a gente cobrar esse valor se a gente estiver atendendo ad hoc, individualmente, né, externamente do tribunal, extrajudicial. Lá dentro do tribunal não é cobrado. A pessoa chegou lá no balcão, tem um esclarecimento, procedimento, a opção de fazer a mediação e conciliação, e não é cobrado. É o que é chamado de pré-mediação. Então, começou aqui. Aí já dá o início da sessão. Como é esse início da sessão? A gente recebe as pessoas com rapport, declaração de abertura, né? Que a gente vai fazer a revisão de todos esses itens, passo a passo, um roteirinho de verdade, para fazer um checklist. Eu estou passando por tudo isso? Porque quando o supervisor entrar na tua sala, ele vai verificar. Você apresentou as partes? Falou que não é juiz? Eu tenho um aluno que ele foi fazer uma declaração de abertura para mim, para ele mostrar como ele faz, e ele fez assim: não sou juiz, mas eu sou advogado. Aí eu perguntei para ele, eu falei: qual é o objetivo de você falar que você é advogado? Porque eu entendi que eu tenho que falar que eu sou advogado. Então ali você vai poder fazer esclarecimento de lei? Não, não vou. Então não estou como advogado. Ser, estar. Ser, eu sou só aquilo. Eu sou mulher. Estou casada, porque posso não estar mais. Eu nasci casada, então eu sou casada. Não, eu nasci sozinha. Mesmo que eu tenha nascido gêmeas, trigêmeos, eu nasci sozinha. Aquele minuto do parto foi único, foi meu. Não nasci grudada com ninguém. Há casos de exceção que a medicina trata isso. Correto? Então, eu sou Sandra. Eu sou mulher. Estou casada, posso estar solteira, posso estar divorciada, viúva, posso estar namorando. Eu sou matemática ou estou matemática? Porque se eu sou matemática, eu sou advogada, eu sou psicóloga, eu sou professora, tem espaço para alguma coisa? Então a gente começa a prestar atenção. Que a gente carrega, por exemplo, um casaco o tempo todo. Que casaco que é esse? Um título. Então eu sou 24 horas professora? Então eu começo a pensar, não. Então eu estou professora, estou aluna. Perceberam? Olha que interessante aqui. Então é assim que a gente vai se observando, observando o outro, conversando com o outro. E aí ele entendeu. E como ele estava em formação, nas 40 horas teóricas ainda, então fazia parte. Ele está nessa construção. Agora, e depois de formado e depois de atuando? Como é que está esse entendimento aqui? Então, essa aula eu vou trazer bastante detalhes. Hoje só estou trazendo a visão do que é que eu falo ali, de todo esse procedimento, né? E daí eu já entro na reunião de informações. Vou ter que colher informações, reunir informações, para identificar as questões, interesses e sentimentos, o quis, para ter esclarecimento das controvérsias, para resolução das questões, para poder registrar o que eles combinaram, as soluções encontradas.
Então, se eu for pensar aqui em técnicas, né, e ferramentas técnicas, né, eu tenho que estar focado, né, no ganha-ganha, é uma técnica. Eu tenho que estar focada no como chegar ao sim. Eu tenho que estar focada se é uma conciliação restrita ou se é uma mediação ampla. Aí eu vou usar a ferramenta. Que ferramenta que eu posso estar usando nessa etapa de início da sessão? Rapport, reforço positivo. E aqui na reunião de informações? Que ferramenta eu posso usar? A parafrase, resumo. Percebe como eu começo a organizar a minha fala? E aí algumas falas que estão fora do tempo, fora do momento, fora do ponto, fora do passo a passo, você começa a perceber que elas é que gastam energia e que perdem a mão da sessão e que tomam muito tempo. Porque se você vai no passo a passo e sabe o que é o passo a passo, então você vai. Então, de novo, vamos comparar com um carro agora. Então, como é que eu vou sair com um carro, dirigindo um carro? Primeiro eu pego a chave, abro a porta. Alguns eu aperto um botão. Aí eu tenho que pôr a mão na maçaneta e abrir a porta. Outros eu tenho que colocar a chave lá e virar o mecanismo, a engrenagem. Aí destravou o carro, eu ponho a mão na maçaneta e abro o carro. Entro no carro, fecho a porta, coloco o cinto. Percebe que é passo a passo? Coloca a chave no contato. Verifica se o carro está em ponto morto antes de dar a partida. Tem carros que para dar a partida tem que estar com o pé na embreagem, outro tem que estar com o pé no breque, outros não tem que estar em lugar nenhum. Dou a partida no carro e uns no acelerador. Dou a partida no carro. Aí eu ponho o pé na embreagem, ponho o carro na primeira, controlo a embreagem e vou saindo com o carro acelerador. Ou se o carro é automático, eu trago o câmbio para o D e aí eu já ponho o pé no acelerador, tiro o pé do breque, ponho no acelerador e já saio andando com o carro. Daí eu tenho que prestar atenção lá fora, na sinalização, nas guias, atropelamento, coisas do tipo, sinalização. Mas vocês perceberam que eu não consigo ligar o carro e fazer ele andar sem eu passar pela primeira etapa? Que é abrir a porta, que é acionar a chave, tirar a tranca, né, a trava, né, do carro, abrir a porta, entrar no carro, fechar a porta. Vocês perceberam isso? Então é isso que eu quero falar para você, que o cérebro automatiza. E é esse convite que eu quero que você veja, que você coloque os olhos bem atentos, se você não está automatizando demais as suas etapas e, de repente, pulando alguma aqui, ou, de repente, forçando alguma fala, alguma situação aqui. Então, por isso que esse roteiro é importante. Então, é uma aula bem rica, bem passo a passo, para fazer revisão mesmo. Parar, pensar, relembrar. Nossa, eu faço isso. Quanto tempo eu estava pulando isso aqui, eu não estava me dando conta que eu estava pulando. E aí vocês vão rever. Então, levanto, né? Eu faço um rascunho aqui, eu posso escrever aqui. Quais ferramentas eu posso usar em cada fase? E aí eu coloco um livretinho para mim, e ficou um roteirinho, que eu imprimo essa folha, coloco lá na minha pasta do meu conteúdo e deixo lá. Enquanto eu estou numa espera de uma sessão para outra, eu vou lendo, relendo, relembrando. É isso que importa. E antes de iniciar a sessão, né? Então, aqui, olha, a pré-mediação, muitos confundem com antes de iniciar a sessão. Se quer chamar de pré-mediação, não tem nenhuma restrição. Mas é importante entender que a pré-mediação é aquele diálogo que não vai ser cobrado das partes, a explicação de como vai ser, quantas horas vão durar a sessão, qual o pagamento, o que está escrito lá na Resolução 809. Eles pagam antecipadamente, como vai ser a devolução do dinheiro. Então, antes de iniciar a sessão, eu tenho que checar. Tem copos, tem caneta,
tem água. O dia está quente, é bom colocar água gelada? O dia está frio, é bom um chá quente? Um café? Quem é que vai escrever o acordo para mim? Eu estou sentada perto do computador? Sou eu mesma que vou escrever? Onde que eu vou imprimir? A impressora tem tinta? Então, a sala está limpa? As cadeiras estão boas ou estão quebradas? Então, é o checar, né? Então, isso não é pré-mediação. Isso aqui faz parte do seu trabalho. São as suas atribuições, né? Você checar. Você é responsável pela sala. É a mesma coisa o motorista, gente. Como o motorista é responsável pelo carro? Se o pneu está careca, se não tem step. Se o dia está quente demais e as maçanetas estão todas quebradas e não abre o vidro, de quem é a responsabilidade? Então, começa a traçar esses comparativos. E aí, você assume e gera um diferencial no seu trabalho. E aí, como eu estava dizendo para vocês, que é muito importante, né? O cérebro, né? Dentro do cérebro tem uma glândula chamada amígdala. Ela tem esse formato de letra C, conforme está o desenho aqui. Não é a amígdala da garganta. Essa aqui é outra. Essa glândula amígdala, ela aciona a sobrevivência. Tudo que você viveu logo que você nasceu, ela foi guardando ali dentro, foi guardando todas as suas experiências. E ali está registrado tudo que é sobre sobrevivência. Então, o que fazer, né? Então, você tem que usar palavras de conotação emocional para acolher aquele que está na tua frente. Porque a glândula amígdala dele deve estar pulsando, trazendo todas as características de sobrevivência. Lembra, no curso de capacitação, quais são as reações que as pessoas têm? Elas suando, fica vermelho, descuido nas palavras. Todos aqueles itens que a gente estudou lá no curso de capacitação. Então, como é que eu acalmo? Usando, vou repetir, já falei, vou repetir. E lá na minha aula vou repetir, dar mais detalhes para vocês. Usando palavras de conotação emocional. Numa sessão de mediação e conciliação, quais são essas palavras? Várias. Várias. Vou trazer algumas, porque até vocês vão fazer o curso lá, vai ter mais detalhes para vocês e vocês vão poder construir as falas de vocês, né? Então, aqui é um procedimento fácil, você tem a garantia do judicial, são palavras que vão desarmar o estado de sobrevivência. Lembra lá? Transformar a espiral, que é crescente do conflito, né? Que ela está com descuido da palavra, que ela está suando, que ela está tremendo, né? Mão gelada, para transformar em uma espiral de diálogo, que ela se abrir. Então, são essas palavras, algumas das palavras que vocês vão poder estar acionando, que vai fazer diferença, e vocês vão testar. E depois vocês vão montar as frases. E lá no curso, eu vou falar para vocês, lá na aula gravada, desse tópico aqui, eu vou falar para vocês. O cérebro, ele trabalha por imagens. Então, ele não consegue... Desenha a palavra não para mim. Não tem desenho do não. Tem o desenho do proibido. Mas do não, não tem. Então, eu quero que vocês saiam do automático e venham para a realidade e vocês vão observar. Se vocês têm uma criança perto de vocês, filho, neto, que vocês possam fazer esse exercício, façam e depois me falam. Toda vez que você fala assim, não, senta aí, você deu uma ordem direta para o cérebro da criança falar, senta aí. Então, ao invés de você falar não, você fale sim. Sim, seu lugar é aqui. Não precisa nem do sim, perceberam? Vem cá, seu lugar para você sentar aqui. Ó, senta aqui, mais adequado para você, mais fofinho. É no sim.
Nós estamos instalados na cultura do não, da dualidade, combate. Esse é melhor do que aquele. Combate, confronto. E nós temos que vir para o conflito e o sim. Então, quer ver outro exemplo? Você sai com uma amiga e deixa o guarda-chuva na entrada porque tem um porta-guarda-chuvas de uma loja, por exemplo, ou na casa da pessoa. Então você fala assim, não me deixe esquecer o guarda-chuva. É ou não é que você fala isso? Então, o que acontece? Você esquece o guarda-chuva. Então, ao invés de falar não, você vai falar sim. Qual é o sim dessa frase? Me lembre pegar o guarda-chuva quando eu sair. Me ajuda a lembrar pegar o guarda-chuva quando eu sair? Você vai ver que você não vai precisar de nenhuma ajuda. Teu cérebro vai trabalhar para você e vai fazer isso para você. Você sabia disso? Mas você tem que testar. Porque não é porque a Sandra falou, está tudo certo e está tudo bem. Não, eu estudei muito, eu testei muito. Eu fiz muitos exercícios. E eu posso afirmar o que eu já testei. O resto está lá na teoria ainda. Um dia eu vou conseguir trazer para a prática. Então, é esse convite que eu estou te fazendo. Esses pequenos exemplos para você entender o que é sobrevivência e para você entender o que fazer. Coloque atenção, não faça automático. Você vai perceber o diferencial. E aí, eu quero convidar, e lá também na aula, eu vou trazer bastante exemplos para você. Eu vou dar um caderninho de exemplo lá para vocês. Aqui até a letra ficou pequena, ficou menor do que eu imaginei, não sei se está dando para ler aqui, né? Você vai criar um caderno de perguntas e frases. Pode ser um caderno físico e vai fazer manuscrito. Aqui eu quis criar um caderno no Word, para deixar bem bonito. Tem até esse modelo, quando você dá arquivo novo, tem um modelo lá para você escrever em formato assim bonito. Mas se não, você pode fazer umas artes, né? Ó, mediação, aí vem aqui, ó, frases e perguntas e dicas. E aí vem um índice que eu quis colocar. Guia 1, barulho. Guia 2, condomínio. Guia 3, família. Guia 4, cível. Então, a guia 1, né? Guia 1, barulho. Perceba pela cor, eu ordenei desse jeito. E aí eu coloquei frases aqui. Então, contei uma história aqui, só para eu ter a referência. Então, para eu buscar uma proposta implícita. Né? Então, como é que eu vou fazer essa fala? Aí do condomínio, como é que eu vou fazer a fala da ouvir? Eu percebo que o senhor não está se sentindo ouvido. O senhor tem falado com a pessoa tal, ou o senhor tem falado com o síndico e não se sente ouvido. Eu quero dizer para o senhor que, como mediador, eu estou te ouvindo. E aí, o que você vai fazer? Ficar para por aí? Não, né? Aí você vai na parte que não está ouvindo, o que o senhor poderia fazer ou falar para que ela se sinta ouvida. Fecha. O mediador é como um maestro, ele que conduz, né? Ele que fala, você, depois você, mais alto, mais baixo, agora você espera. Então, eu tenho que fechar, eu tenho que ter a concatenação do pensamento. Como é que anda a concatenação do seu pensamento? É um processo lógico, que está seguindo aquele passo a passo que a gente viu agora de pouco, ou você acha que a mediação e conciliação é um diálogo intuitivo? Se te fizerem essa pergunta, a mediação e a conciliação é intuitiva? Você vai responder sim? É para responder não. A mediação e conciliação, ela é técnica. Então, eu quero que você saia do automático. Você vai dar grandes passos saindo do automático. E esse caderno, gente, ele é fantástico, ele me ajudou muito
foram muitas frases que eu fiz, através de um modelo escrito, eu fiz tornar o meu sentir. Como é que eu vou falar em tais situações? Então, tem aqui. E vocês vão fazer a diferença, eu garanto. Então, vamos mais um pouco. E, além disso, né, você pode ter uma parte lá desse caderno com exceções. Então, eu aprendi fazendo, né? De novo, a minha frase, né? Construção em pleno voo. Então, uma das frases que eu aprendi que foi de muita importância para mim, quando eu não conversei tudo que estava previsto para conversar, porque tramitava um processo, por exemplo, criminal. Então, no caso, estava um processo criminal, então eu não podia deixar a criança fazer visita com o pai. Então, eu não vou conversar, mas a pensão eu vou. Então, eu tenho que escrever isso para o Ministério Público, para o juiz, porque eles vão ler. Então, primeiramente, se faz necessário esclarecer que tramita na terceira vara, por exemplo, quinta vara, sétima vara, deste fórum, o processo tal. Por esse motivo, foi conversado somente sobre pensão. Quando eu escrever tal vara, terceira, quinta vara, daquele fórum, o juiz já sabe que aquela vara é crime. Então, ele vai buscar o processo, vai ler e vai dar uma, se for o caso, verificada o que tem que ser feito ou não. Então, eu dou a informação, a escrita. Então, quais são as exceções? Quando acontece exceção, como é que eu me conduzo? Então, por isso, quem é formado recentemente, eu sempre falo, vale muito a pena você trabalhar voluntariamente ainda no tribunal, porque é como se fosse sua formação. Porque é fazendo que a gente coloca a teoria em prática. É fazendo que a gente consegue aprender. Não é só na teoria, não. Enquanto eu estou na teoria, é igualzinho a outra escola. Enquanto eu estou lá no caderninho das placas, das leis e tudo mais, eu não consigo dirigir um carro. É a mesma coisa um cardápio. Eu leio um cardápio, eu não sinto o sabor daquele prato. Eu tenho que experimentar. Então, por isso que é importante. E aí, essas exceções vão acontecendo e você vai criando as suas falas, as suas frases, e você vai montando o seu caderno. Então, eu já vou dar para vocês um caderninho com algumas falas, algumas frases que vocês vão aproveitar, colocar no modelo que vocês acham interessante para vocês, ajustar, modificar, se inspirar e colocar no setor que você quiser. Então, eu quero colocar como frases para questões, interesses e sentimentos. Coloca lá. Ah, não. Eu quero colocar para quando tem condomínio. Então, coloca lá no setor de condomínio, na seção, na guia de condomínio. Você é livre. Você vai criar o seu. Você tem capacidade para isso. Você não é para pegar o meu e ficar decorando. Não. O meu é uma inspiração para você fazer o seu. Para você fazer um bem feito. E depois você pode compartilhar comigo, se você quiser. Porque me enriquece, porque traz informações para mim, amplia minha criatividade. Bom, e agora eu quero falar um pouquinho sobre o reajuste dos valores da Resolução 809. Saiu hoje, no Diário Oficial, dia 21/6, saiu hoje. As causas, está a letra bem pequenininha aqui, né? Lá no site do sindicato CIMEC, tem lá essa tabela, está lá no Facebook, para quem me conhece e me segue lá como mediadora, instrutora Sandra Eli, né? Então, vocês vão ver que eu também compartilhei o arquivo lá. Então, vocês podem até pegar lá. E aqui no curso, como saiu hoje, eu não criei uma aula sobre isso. Então, o que eu vou falar sobre esse assunto é agora. Então, houve um reajuste. Então, aquele valor de R$60, que a gente falava R$30 cada parte, ele foi para R$64,60. As causas que eram de até 50 mil, elas foram para 53.835.
E aqui eu quero que vocês, quando vocês forem ler o que está lá nessa resolução, esse reajuste, eles estão falando que esses valores são aplicados para as causas do pré-processual. Então, eles padronizaram. É pré-processual? É, então, o valor de R$ 64,60. É processual? Então, enquadra aqui, ó, qual o valor estimado da causa. Então, se o valor estimado da causa é 110 mil, por exemplo, então vocês vão cair nessa linha aqui do patamar básico. Então, o que vai acontecer aqui? Vocês vão cobrar R$ 129,20 a hora trabalhada. Só que lá na resolução está escrito que a pessoa tem que pagar antecipadamente, depende aqui do valor da causa, 10 horas. E, no mínimo, o mediador vai receber 5 horas. Se ele trabalhar apenas 1 hora, ele recebe 5 horas. E se ele trabalhar 6 horas, por exemplo, ele vai receber as 10 horas. E depende do patamar do valor aqui, ele cai como pagamento para 20 horas no mínimo. Então, vocês têm que ler essa resolução. Quantos de vocês leram essa resolução? Depois vocês escrevem lá no chat para mim. Quem é que já leu essa resolução e tem ela memorizada? Ou você acha que você vai cobrar depois que você começou, depois se a parte some e não paga, você vai ter que mover a ação? Não, né? Então, lembra, vamos voltar aqui a tela um pouquinho, ó. Lembra aqui, ó. A pré-mediação, ela serve para isso, para explicar quanto custa, como vai trabalhar, como que segue o trabalho, se é online, presencial, se vai ser homologado, se não vai, todos esses detalhes, para quando você for conversar sobre a tabela, que é aqui nesse slide, já está esclarecido. O dia que for começar a sua sessão, se você vai fazer 1 hora, ou 5 horas, ou mais, qual o previsto que você fez, qual o contrato que você fez, então a pessoa já sabe. E você trabalha depois de depositar. Não tem que falar na sessão. Ou você mesmo vai falar antes, a pré-mediação, e vai fazer a mediação, ou você procura trabalhar em dupla, por exemplo. Então, quem vai digitar, por exemplo, faz a pré-mediação. E você faz a mediação. Perceberam? Agora, se você trabalhar numa câmara, numa empresa, aí eles deveriam fazer essa parte. Então, como é o contrato que você está assinando, que você vai prestar esse serviço com essas pessoas? Então, mais dicas sobre isso, eu também falo lá dentro do nosso curso, só que eu não trago essa resolução atualizada porque aconteceu hoje, tá? Então, estou trazendo aqui para vocês. E agora, eu penso muito, eu comparo muito, vocês já perceberam que é típico meu. Trabalhei na área de informática, área de TI, eu tinha que ter um parâmetro para construir um programa. Porque senão, como é que eu vou fazer aquilo calcado no que a pessoa está me falando? Se ela me faz um caixa 2, se ela comete fraude, e ela me fala, faz o programa assim, 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 e eu faço e não checo, de quem é a responsabilidade? Como que eu vou provar que ela falou que era isso? Então, eu tenho que checar, eu tenho que conferir, eu tenho que buscar, eu tenho que comparar, eu tenho que perguntar para mais de um, eu tenho que ler, eu tenho que ter embasamento para o sistema estar sem fraudes, né? Então, por isso, eu tenho dentro de mim esse comparativo, essa busca. E eu trouxe aqui uma reflexão. Plano de carreira. Gente, se eu tenho aqui patamar básico, aqui ó, básico, patamar intermediário, patamar avançado, eu tenho uma tabela, ok? Mas também tem o patamar extraordinário e o patamar
voluntário. O patamar extraordinário não aparece aqui, porque é negociado direto com as partes e normalmente na casa de 10% do valor da causa. É um honorário parecido com o sistema do advogado, ok? Então, é impressão minha ou isso aqui é um plano de carreira? Então, como eu saio lá nos grupos, estão perguntando, como eu saio do básico e vou para o intermediário? O que eu falei para vocês? Através das avaliações, que são feitas por quem? Pelos supervisores e pelos partes e advogados e chefe de Sejusc. O que eu falei para vocês? Está tendo curso de supervisão. Gente, pensa comigo. Seria mais um passo dado? Que agora, então, tendo a supervisão, eu tenho a oportunidade de ter essa avaliação cadastrada ali, e com isso eu vou aprimorando, e com isso eu vou para outros patamares, intermediários e avançados. Seria isso, um plano de carreira? Porque eu fui buscar um comparativo, eu tentei buscar para pensar sobre isso. Então, eu peguei professores, por exemplo, professores de escolas técnicas. Então, eles têm lá, por exemplo, desde a letra A até a letra P, de pau. Então, A, B, C, D, cada letra é um valor, hora, a aula. Aí vai em 3 linhas, onde diz assim, nível 1, A, nível 2, A, nível 3, A. Aí vai até a letra P, nível 2 até a letra P, nível 3 até a letra P. Quando a pessoa está no nível 3, letra P, por exemplo, é porque ela já tem mais de 10 anos dando aula. Então, um exemplo, um valor. Esse professor ganha R$70 a hora a aula. Então, no final do mês, ele ganha lá 10, 15 mil reais por mês. Enquanto que um professor que acabou de passar no concurso, ele é A1. Então, ele ganha, por exemplo, R$30 a hora. Enquanto ele é P3, ele ganha lá 70, R$75 a hora. Então, hoje, eu trabalho há bastante tempo no tribunal, isso está registrado lá. Você também? Então, que patamar a gente começou, né, através dessa avaliação aqui que estão fazendo. E depois, os outros, quando entrarem, daqui a algum tempo, como vai ser? Então, não sei, não posso falar, não sou autoridade, não decido. Seria arrogância minha querer falar alguma coisa nesse aspecto. Mas pela área que eu venho, eu leio, eu penso, eu pesquiso. Não está na velocidade que eu gosto e na velocidade que eu ando aí nas empresas. Empresa, as coisas vão numa velocidade rápida. Porém, é inédita a velocidade que está acontecendo no tribunal nessas questões, nessas novidades. Então, eu posso afirmar para vocês, está pulsando, está em movimento. E tem muita gente trabalhando com isso. Que ainda não chegou no ponto que é satisfatório para nós, infelizmente ainda não. Infelizmente. Mas está pulsando e está caminhando. Então, não sei. Então, existe plano de carreira? Olha, se eu ler isso aqui básico, avançado, intermediário, não posso afirmar, porque você sabe, tudo que advém do concurso público, tudo que advém do mundo público, tem que estar escrito. E quem sou eu para falar alguma coisa? Nem da área, eu sou matemática, eu vim para essa área. É observação, é observação. Agora, isso entre observar e conversar é diferente do que eu falar, faz isso,
assuma isso para você. Agora, a resolução 809 está escrito lá, sim, pagamento antecipado. Leia. Leia. E assim, tudo isso, eu falei, inclusive, desse plano de carreira aqui, que eu pensei, estou trazendo você para pensar comigo, para você me ajudar a pensar e trazer a sua visão, justamente porque a gente está tendo que fazer curso e colocar lá. Eu também tenho que fazer curso. Eu também tenho que me atualizar. Eu também tenho que colocar meus certificados lá. Então, eu estou querendo entender, perceber, porque tem muita gente cobrando assim, mas eu paguei o curso caro, eu pago o curso de atualização e não sou remunerada. Então, mas quando eu olho restrito, mas se eu olho o todo e vejo o pulsar, eu vejo a movimentação. E, de novo, eu vou falar, tem muita gente trabalhando, tem muita gente. Esse povo aí do NUPEMEC, as pessoas que são funcionários do NUPEMEC, do Sejus, que eles estão trabalhando muito. Infelizmente, ainda não chegou o dinheiro no nosso bolso. Mas eu entendo que está caminhando e que vamos ter, sim, resultados. Então, eu vou parar de compartilhar, quero que vocês abram o microfone, quero que vocês abram os vídeos, quero que vocês façam as reflexões, falem, porque agora a gente tem aí meia hora para bater um papo, para trocar ideias e pensar juntos.